Olá pessoal, meu nome é Christian. Sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. À medida que as empresas crescem e se desenvolvem, elas deveriam depender cada vez menos dos seus sócios fundadores. Em algum momento, elas passarão por um movimento de profissionalização. Durante esse processo, é comum a convivência entre fundadores, sócios e executivos. No episódio de hoje, vamos debater sobre liderança, profissionalização, empresas familiares e o nosso convidado, mais do que especial, é o André Falti, executivo e empreendedor com mais de 30 anos de experiência gerindo grandes empresas nacionais e multinacionais. Antes de entrar no assunto de hoje, vale mencionar que esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Christian. Obrigado pelo convite. Espero que o podcast seja um sucesso, né? Eu acho que os temas que vão ser debatidos aqui são importantes e espero contribuir aí com um debate saudável e inteligente sobre o tema. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. É uma honra para a gente ter você aqui. Obrigado. Nosso primeiro episódio, tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, deixa eu até fazer a apresentação mais completa do André e vou fazer uma colinha aqui. O André é executivo com mais de 30 anos de experiência, liderando expansão de novos negócios, processos de turnaround, estudos de M&A, implantação de governança corporativa, compliance, inovação disruptiva através do uso de tecnologias como plataformas, aplicativos, comércio eletrônico, especialista em downsizing, projetos greenfield, liderança de planos de sucessão, criação de ouvidoria, tem forte atuação na área de negócios, marketing digital, supply chain, novos produtos, branding, planejamento financeiro, sustentabilidade, além da implantação de RH estratégico e gestão de equipes de alta performance. Bom, até cansei e perdi o fôlego, André. Quanto à experiência, eu tenho... Muito legal. Citando talvez as empresas, né, pelas quais eu passei, também pode dar uma dimensão das diferentes experiências que eu tive, né? Um dos primeiros trabalhos que eu fui, a minha formação gerencial é do Grupo Gerdau, né? Eu trabalhei 6 anos no Grupo Gerdau, de jovem, dos 20 aos 26, recém-formado. Aliás, eu acredito que toda a minha carreira de liderança e os aprendizados nesse primeiro emprego como engenheiro acabaram me trazendo e me tornando o que sou em termos de liderança. As experiências foram fantásticas, né? Eu trabalhei na Acros, eu trabalhei no Grupo Amanco como diretor comercial, eu fui presidente da Companhia Providência aqui de São José dos Pinhais, eu fui presidente da Eternit Louças Sanitárias, eu fui presidente da Atlas Fogões, da família Petrikowski, eu fui presidente da Menegote Máquinas Industriais para construção, ou seja, uma experiência variada e que, né, trouxe bastante aprendizado. Muito legal. E recentemente você tem participado também de conselhos de administração, né? Conta um pouquinho para nós dessa experiência. Eu até para citar um pouquinho da questão de liderança, né? E um dos temas que a gente vai tocar aqui, que é essa questão de sucessão em empresas familiares. Eu acabei nos últimos anos, depois da minha última, eu acreditava que seria a minha última atividade executiva, que foi a Eternit Louças em Fortaleza, no Ceará. Era uma joint venture do grupo Eternit com um grupo colombiano chamado Corona, que é um dos maiores produtores de louça sanitária da América Latina. Eu acreditei que depois daquela experiência eu poderia migrar para essa questão de conselhos de administração. Mas a minha participação e o meu conhecimento a respeito de conselhos de administração, ele veio da época da Menegote. Logo depois de um ano sabático, em 2011, no MIT, em Boston, eu acabei recebendo um convite para assumir a presidência do Grupo Menegote. Um grupo familiar, né? Sob uma situação bastante complexa, né? O dono, o principal executivo, com 50 e poucos anos de idade, com câncer de pâncreas, né? Sabendo que talvez, né, seu tempo de vida não fosse lá tão grande,
começou a preparar a organização para deixar as questões resolvidas, ou seja, sob muita pressão. E ele, em 6 meses, 8 meses, conseguiu estruturar um conselho de administração, fez todo um processo de gestão, né, com os preceitos da Fundação Dom Cabral. O conselho de administração formado acabou me contratando, então, como primeiro executivo, e era uma primeira experiência da família com um conselho de administração. Conselheiros externos, ex-diretores da WEG, da Malve, grandes profissionais. Então, foi para mim também um aprendizado de como, né, lidar e como trabalhar do lado executivo com o conselho. Mas para aprender melhor, eu acabei fazendo em 2013 o curso do IBGC, né, para conselho. E depois, né, esse meu processo lá na Menegote culminou com a preparação da filha, né, para assumir a presidência da companhia, que se deu por volta de 4 anos depois da minha entrada. E eu fui para esse desafio no Ceará da Eternit. Passado o desafio, que era um desafio de turnaround, ou seja, colocar a empresa em ponto de equilíbrio, ela era uma geradora negativa de caixa, então o trabalho foi muito intenso, né? As primeiras providências foram: demite toda a diretoria, fica só eu como diretor, trabalhando direto com gerente, gente jovem, mas a empresa precisava de um choque justamente para voltar a ter rentabilidade. A gente conseguiu fazer isso depois de 8 meses e depois preparamos esse crescimento da companhia, e depois de 3 anos eu tomei a decisão de retornar ao Sul, né? A adaptação da minha família também foi mais complicada no Nordeste. A gente que trabalha está o dia inteiro, né, envolvido com o trabalho, né? Exato. E trabalha aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas a família tem que se adaptar, né, com a sociedade, com a cultura, com a educação. E eu tive algumas dificuldades e aí tomei a decisão, depois de 3 anos, de retornar. E aí comecei a procurar conselhos de administração. O meu estresse profissional tinha sido tão grande que eu disse: olha, eu não quero mais trabalhar de executivo, vou ser conselheiro de empresas. E as coisas foram dando certo. Em pouquíssimo tempo eu já estava em 5 conselhos de administração. Caramba. Um dos quais a Atlas Fogões, da família Petrikowski, né? Líder naquele momento em fogões populares, né? E no trabalho como conselheiro lá, depois eu participei do comitê de estratégia que tomou a decisão da aquisição da marca Dacco. E como eu vinha trabalhando no conselho nessa gestão, houve uma ruptura com o antigo CEO, acabou deixando a companhia, e eu recebi o convite da família e dos outros conselheiros para assumir como presidente. Mas também com um papel já muito específico: fazer a minha sucessão desde o primeiro dia que eu entrasse como executivo. E foi o que eu fiz, né, com o Márcio Veiga, que era o antigo diretor industrial, hoje CEO da Atlas, um jovem talento, muitos anos de empresa, com a cultura, né, de empresa familiar, né, muito bem estabelecida. E acredito que tenha sido uma transição de sucesso. Nesse período, a Atlas se tornou líder em fogões, não só populares, mas em quantidade vendida de fogões, em receita. É um grupo que beira hoje os 2 bilhões de faturamento, né, só em fogões. Que maravilha, né? Paranaense, rentável. Né? E depois tem uma historinha relacionada à Atlas que me leva até o meu trabalho atual. Mas, em resumo, a atividade do conselheiro, ela é uma atividade interessante, porque o conselho pode ajudar uma empresa familiar a seguir caminhos relacionados à profissionalização, relacionados às atividades que necessitam para que essa empresa se desenvolva, né? A grande armadilha, que eu sempre digo em empresa familiar, é o sucesso, né? Porque à medida que a empresa familiar tem sucesso, ela pode adquirir a síndrome do super-homem. Eu sempre fiz desse jeito, eu consigo, eu venço, e sempre deu certo dessa maneira, e isso faz com que se limitem, né, os novos aprendizados, se tragam novas cabeças, né, pessoas com conhecimento mais atualizado, e que é um facilitador para essa transição
né, entre uma gestão totalmente familiar e uma gestão, digamos, profissionalizada. E não é uma desfamiliarização. Eu já trabalhei em empresas que desfamiliarizaram, tomaram a decisão de tirar todos os membros da família e aí trouxeram executivos. E eu trabalhei em famílias cujos sócios ou filhos de sócios permaneceram no negócio e a empresa é altamente profissional, né? Então, quando a gente fala profissionalização, é modelo de gestão atualizado, né? Gente com cabeça para ser cobrado, para ter KPIs de controle, para ter processos bem estabelecidos, né? E tudo passa por uma boa seleção de pessoal, tudo passa por um bom trabalho, né, de mentoria e de assessment por empresas como a Anabi, para que essas coisas efetivamente estejam estabelecidas e consigam dar o resultado esperado por essas empresas. Como é o caso da Menegote, você comentou, né? Para assumirem essas posições executivas no futuro. Como é que é um processo como esse? Leva muito tempo? Depende muito do sócio? Eu digo que todo trabalho começa com um assessment, né, nos executivos, sejam eles familiares ou não, né? O trabalho da identificação do efetivo potencial, né, não só de inteligência, mas de conhecimento profissional e de comportamento, né, psicológico, para você identificar gaps e traçar no teu planejamento de 2, 3 anos, que normalmente as atividades necessárias e os pontos onde você precisa trabalhar. Numa empresa mais recente agora, e eu sempre digo que o líder é um líder que começa pelo exemplo, né? Ele deve ser o primeiro a chegar, deve ser o último a sair, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas as suas atitudes, o seu modelo, né, seja mental, seja de gestão, ele acaba se transformando numa referência na companhia, né? Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar com consenso entre os diretores, com a tua equipe, né, de primeiro staff, fazendo com que todos participem das decisões, independente da área que esteja aquela decisão. Um diretor comercial pode interferir, dar sugestões e ajudar no consenso numa decisão na área comercial e vice-versa, industrial, comercial, logística, financeira, né? E, acima de tudo, a organização do planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico sempre é o ponto inicial de qualquer discussão, né, da empresa, para você identificar, né, os gaps que a companhia tem, quais são os grandes projetos estratégicos e se você tem naquele grupo de liderados, executivos, familiares, as pessoas que efetivamente vão ajudar a cumprir com aquele planejamento estratégico. Então, varia, né? Não é uma receita de bolo, é muito da percepção, né, do sentimento, do trabalho no dia a dia, mas eu posso dizer que fui bem sucedido em todos os cases que trabalhei nesse sentido. Muitas vezes, eu imagino, né, em empresas familiares, quando você faz parte do conselho de administração, chega um momento que o sócio fundador, ele se enxerga já no final da sua carreira e tem o desejo de que seus filhos assumam o negócio. Mas muitas vezes os seus filhos ou outros acionistas, parentes da família, não têm essas condições. Como é que precisa ter muito tato para fazer essa separação entre o que é bom para o negócio e o que é bom para a família? Essas dificuldades, elas ocorrem absolutamente natural, né? É humano isso, né? E sentimentos humanos você não profissionaliza, né? Então, eu tive casos onde o próprio executivo disse, eu não tenho condições, né? Quem tem condição melhor é a minha irmã. Facilitou todo o trabalho, facilitou toda a discussão, facilitou toda a preparação, o que não significa que ele também não se preparou, né? Ele se preparou para ir para um conselho de administração, ele foi terminar determinadas atividades pessoais e continuou no conselho de administração, sendo preparado para ser um conselheiro de administração e poder ajudar a irmã, no caso da Menegote. Existem outros casos onde você não identifica na família ou já há uma decisão da família de que você não tenha um profissional dentro do grupo familiar, né, que
que possa fazer e que possa assumir essa posição de primeiro homem ou de líder. Você também define a busca de um executivo que faça fit com a cultura familiar, porque não são todos, né? Eu digo que a quantidade de primeiros CEOs executivos em empresas familiares com turnover altíssimo no primeiro ano é fantástico. Então, tem até estatísticas que dizem, né, que o primeiro CEO profissional ele não fica mais do que um ano. Justamente ele paga o pato, né, e prepara o terreno para os próximos. Né? A preparação é essa, né? Nem sempre ele tem a resiliência, nem sempre. E a qualquer movimento errado de mercado ou de decisão desse executivo, a vontade da família voltar para o negócio e dizer, não, eu fazia certo, esse cara está fazendo errado, ela é muito grande. Tem que ter muita competência, não só de trabalho, mas emocional, para suportar esse ambiente, que é um ambiente sempre difícil, mas alguns executivos aceitam esse desafio e foi o meu caso na minha carreira, né? Enfrentar brigas, mas fazer com que as coisas andassem e fossem para o caminho correto. Eu até brinco com meus colegas, né, que tem empreendedores que se acham tão, vamos dizer assim, excelentes, que até para fazer filho eles são bons. Um ele faz com perfil de diretor comercial, outro ele faz com perfil de diretor financeiro, outro diretor de supply chain. E fazer o cara enxergar, na verdade, que talvez esses sucessores não tenham esses gaps que é muito difícil, né? Isso precisa de muita experiência, eu imagino, muito tato, momento certo, né, de trazer essas informações. Eu diria que a facilidade de você ter um conselho de administração e além da família, né? Conselheiros, 2 ou 3 conselheiros independentes que ajudem a avaliar, né? Juntamente com uma empresa especializada como a tua empresa, para fazer o assessment desse executivo, identificando potenciais, tendo a capacidade e a competência psicológica de dar um bom feedback, pode trazer à tona o reconhecimento que nem toda a competência que é necessária para esse mundo que a gente está vivendo hoje de negócios pode estar presente na pessoa. E talvez ela não tenha o interesse de buscar esse conhecimento adicional ou de suportar as necessidades de mudança na sua rotina de vida, que esse novo desafio, que é substituir alguém da família, traga para a sua vida pessoal. E isso não é demérito para ninguém, né? Ele é acionista. Exato, continua sendo dono. Continua sendo dono, ele só vai ter um papel, inclusive, mais crítico e mais importante como conselheiro. Ele vai ter mais tempo para se dedicar somente para as questões estratégicas e não operacionais do dia a dia, que era a questão de estar decidindo o aumento do meu funcionário. Coloca alguém para trabalhar, né? Orienta nas estratégias, mas a execução coloca na mão dos executivos. Então, eu diria que existem caminhos dos dois lados. Não existe certo ou errado. O certo ou errado você vê pelo resultado no médio e longo prazo. Também no curto prazo, às vezes, não dá para avaliar, né? Você não pode dizer, vou cravar que aquele filho ou aquela filha não vai dar certo. Muito pelo contrário, o tempo vai dizer se o processo foi bem feito ou mal feito, ou se não se chegou a uma decisão correta para o bem do negócio. Entendi. Como é que é esse dia a dia de conselheiro, André? Você teve, se não me engano, 5 conselhos ao mesmo tempo, né? Tive. Como é que lida com isso? Olha, ele é muito interessante. Você tem que ter uma autodisciplina muito grande, né? Você tem que estar estudando a respeito daquele segmento, porque na oportunidade que eu estive em 5, eu tive indústria, eu tive distribuição, eu tive loja de varejo. Eu fui presidente de conselho de uma empresa de informática que fazia software, né? Então, a diversidade de temas e de mercados faz com que você tenha que voltar ao banco escolar. Você vai ter que estudar, você vai ter que estar a par de tudo aquilo, fazer uma boa integração com cada uma dessas empresas. E à medida que a dinâmica do conselho, das reuniões, né, ela deixa de ser só olhar para resultado, que às vezes tem essa questão, o conselho só vai fazer perguntas sobre o resultado. Não,
Isto também, né? Mas ele vai estar lá querendo conhecer e entender qual é a estratégia comercial daquela companhia. E com a sua experiência, com a sua vivência, ele pode contribuir com modelos, né? com até consultoria, mentoria de determinados diretores, para que as coisas caminhem bem. É uma dinâmica interessante. Normalmente eu gosto de participar também de mais um comitê ou 2 comitês dentro daquela própria companhia, como no caso da Atlas, quando fui conselheiro, era o comitê de estratégia e o comitê comercial. O comitê comercial discutia um pouquinho mais do dia a dia do comercial, né, os gaps, a melhoria, todo o processo de projeto estratégico de melhoria da área comercial. Como eu disse, começa pelo projeto estratégico. E o acompanhamento do conselho nos projetos estratégicos é o mais importante. E lá também no comitê de estratégia, que definiu a questão da compra da marca Dacco naquela oportunidade e que foi o resultado do grande sucesso do crescimento da companhia nos últimos 4, 5 anos. Então a dinâmica é interessante, autodisciplina, você vai ter que entrar em cadeiras e temas que você muitas vezes até não conhece, né? E mercados que você não tem atuado, mas hoje eu posso dizer que agora, depois dessa minha experiência que eu estou vivendo aqui, eu acho que eu já circulei em todos os mercados aí. Bacana, eu ia te perguntar, o que você está fazendo hoje? Você está com um empreendimento novo que eu sei? Conta um pouquinho para a nossa audiência do que se trata. Eu me tornei sócio e acabei, até por convite dos outros 2 sócios, 2 jovens, o Bruno Lage e o Marcelo Aoki, que são os fundadores da Catálise Estruturadora de Fundos, né? O produto da empresa é criar fundos e braços financeiros para grupos empresariais, normalmente grupos familiares. Então, a experiência minha de conhecê-los vem de 2018, quando na Atlas, como CEO, a gente decidiu montar um braço financeiro para Atlas naquela oportunidade e escolheu a Catálise como parceira. E o trabalho que a Catálise fez foi muito legal, né? Ano passado, quando eu terminei meu último trabalho de transição como executivo em sucessão familiar, que foi no Grupo Bernec, aqui de Araucária, eles me procuraram porque queriam montar um conselho, né? E eu fui entender o business plan deles. E eu disse, olha, eu acho que eu ainda posso ajudá-los como executivo. E acabamos entrando numa negociação e eles disseram, ok, né? Eu entrei, eu fiz um aporte financeiro, me tornei sócio, mas eles quiseram que eu me tornasse executivo, né? O principal executivo, inclusive, mudando um pouco a dinâmica decisória da companhia e buscando um maior crescimento. Ou seja, a empresa faz braços financeiros, cria fundos para grupos empresariais. Ou seja, a Atlas, por exemplo, tem um fundo, né, que financia seu ecossistema. Ela não depende mais de banco para financiar seu ecossistema. Nós temos clientes em vários setores, hoje são 40 grupos empresariais, normalmente familiares, que têm fundos criados por nós e geridos por nós, fazendo toda a estrutura de back-office. E esses fundos já têm um valor aproximado de 4 bilhões de reais na estruturação. As empresas que a gente trabalha faturam em torno de 20 bilhões por ano, esse grupo empresarial, e a gente vê uma grande possibilidade de ampliação e levar esse conhecimento que eles têm e que eu adquiri como cliente e agora como sócio para mais grupos empresariais que possam criar o seu ecossistema de crédito, que é algo que no Brasil, sempre que há uma crise, a primeira coisa que há é corte, né, de crédito, e isso complica muito a vida das companhias brasileiras. Tá, e nesse ambiente de juros altos, acaba favorecendo o negócio de vocês, então? Favorecendo, sim, né? O ambiente é um ambiente... mas eu diria que a essência é quanto menor o juro, melhor, né? Sobre a ótica de você não ter um alto grau de spread nas operações financeiras. Eu pergunto porque não depende tanto de instituições financeiras tradicionais. Sim, sem dúvida. Né? Depois de criado o negócio e depois de alimentado o negócio do braço financeiro,
sem dúvida você não depende para ser o financiamento da estrutura de crédito normal, né? O mercado de crédito brasileiro é um mercado que ainda, 80% dele ainda está na mão dos grandes bancos, né? Somente 20% está em outro tipo de instituição, outro tipo de fundo, né? Os FDICs e outras linhas de financiamento, por exemplo, no mercado agrícola, troca de insumo, né? Essa jabuticaba brasileira aí de você ir lá, dar o insumo e troca por quantidade de soja quando o cara colher. Não tem dinheiro na mesa, mas é uma jabuticaba criada, mas foi um mecanismo não tendo órgãos oficiais e o sistema tradicional a financiar diversos produtores, né? Os distribuidores encontraram essa forma de dar crédito ao produtor, saindo um pouquinho do sistema tradicional, né? Bacana, bacana. Tentar fazer algumas perguntas aqui, né? Tentar explorar ao máximo a presença do André aqui, a experiência dele. E tentar falar um pouquinho sobre essa questão da profissionalização, empresas familiares, visto que você tem uma experiência gigante, né? Como é que uma empresa familiar ela consegue, ou pode, ou deveria atrair e reter esses melhores talentos fora da família, tá? E que estratégias podem ser empregadas para integrá-los à cultura da empresa com sucesso? Perfeito. Eu passei por diversas experiências nesse sentido, né? Você tem normalmente dentro no momento, né, que você faz a tomada de decisão da busca da profissionalização, e eu volto a repetir, independente de ter familiares ou não dentro da companhia, né, o teu assessment, o teu conhecimento e o conhecimento do potencial dos executivos que estão naquele time precisa ser reavaliado, né? E isso é feito e normalmente você pode encontrar uma ou outra situação de não ter executivos que tenham o potencial ou que já estão em fase final de carreira, que não estão dispostos a passar por esse processo de mudança e de transição e sair um pouquinho da zona de conforto, porque sem dúvida sempre um processo desse tira todo mundo da zona de conforto, inclusive a família. A família vai ser colocada à prova também como gestora, como comandante, como executiva. Então, o meu maior uso de ferramentas sempre foi aquilo que eu comentei sobre planejamento estratégico, sendo a base da orientação e do envolvimento de todos os executivos. Quando um executivo se sente parte da discussão e do debate da estratégia, com certeza ele vai ser um cara motivado, além das outras questões relacionadas a nível salarial, benefícios e assim por diante. Mas não é só isso, né? Se ele não se sentir partícipe, mesmo numa empresa familiar, de um grupo de decisão, de um grupo que discute o futuro da companhia, sabe qual é o caminho que está seguindo em termos de estratégia e tem a condição de comunicar, inclusive, para os seus colaboradores, para os seus subordinados. É um executivo que é fadado a não permanecer num tipo de organização que não tenha esta cultura. Então, eu diria que começa por aí, o envolvimento do executivo nas discussões, no debate do planejamento estratégico. Depois de debatido, quer dizer, no campo das ideias não existe hierarquia, no meu entendimento, principalmente no debate do projeto estratégico, mas depois você tem que ser um pouquinho ditador para seguir aquilo que você consensou com o teu grupo de direção e principais executivos a respeito do caminho que a companhia vai trabalhar. Ditador, eu diria no sentido do cumprimento, não da atitude, né? De ser rigoroso em relação à busca de cumprimento de prazos e assim por diante. Claro que o debate sempre é positivo em qualquer momento e você pode estar revisando, mas em regra geral é dessa maneira que eu tenho trabalhado e que eu acredito que o envolvimento do executivo tem que se dar. Muito legal. Eu te perguntei, André, até porque eu trabalho com recrutamento de executivos e eu sinto muitas vezes um certo receio do executivo quando se trata de um cliente que é empresa familiar.
né, as primeiras perguntas, principalmente o executivo de alto nível, né, sempre faz mas qual é o envolvimento, né, dos principais acionistas? Eles estão no dia a dia? Porque existe uma tendência a que um planejamento estratégico não seja tão seguido quando existe essa mudança aí de pensamento, de ideias por parte dos acionistas, né? Em caso de empresa familiar, eu acho que se o acionista não se envolveu no planejamento estratégico, você corre esse risco, né? Se for um planejamento somente feito pelos executivos. Não, eu acho que o envolvimento da família, do acionista, do conselho de administração, nos principais guidelines daquilo que, né? Eu não quero diversificar. Essa pode ser uma decisão do acionista. Você vai fazer um planejamento estratégico para não diversificar. Eu gostaria de explorar tal setor. É um desejo do acionista, você encaminha para planejamento estratégico. Ou, na pior das hipóteses, quando surgem ideias diferentes do grupo executivo, você, né, como principal executivo, tem que levar ao conselho, levar aos acionistas essa nova ideia para ser aprovado. Quando há essa interação, há baixíssimo risco de haver mudanças de rumo, e o executivo não precisaria ficar com receio de ter esse tipo de comportamento do acionista, né, na empresa que vai trabalhar. Bem bacana isso, né? Quer dizer, quando existe o envolvimento, a participação dos acionistas e dos executivos do planejamento, a chance, né, de essa mudança de rota acontecer é muito menor, né? Sem dúvida. Bem legal, bem legal. Quais são as armadilhas e desafios comuns que as empresas familiares podem encontrar durante o processo de profissionalização? E como eles podem ser mitigados ou superados? Olha, eu acho que eu comentei uma das maiores armadilhas. A principal armadilha é o próprio sucesso, né? A companhia faz muito sucesso com um modelo de trabalho, com um modelo operacional de trabalho. No momento que ela se depara com um melhor grau de profissionalização, né, de estabelecimento de processos, e normalmente você encontra isso nos grupos familiares, você vê muitos executivos e muitos processos que dependem só de pessoas e não dependem de processos. Então, quando você perde um executivo, você perde parte do teu processo porque é ele que está com o processo na cabeça, e eu vi isso acontecer em inúmeras companhias. O papel da profissionalização é um pouquinho esse, é organizar processos para evitar, né, que haja essa mitificação do grande executivo que está acompanhando há tanto tempo a empresa, né, e que não dá para mexer nele porque ele é um conhecedor, né? Eu acho que a partir do momento que você organiza processos, você inclusive dá mais tranquilidade para o acionista, né, para executar aquilo que precisa ser executado, e você minimiza os riscos e essas armadilhas de criar confronto e de criar, né, debate sobre o tema. A armadilha do sucesso, a armadilha do super-homem, né? Eu sei, eu sempre fiz, essa empresa chegou até aqui por conta do meu sucesso, da minha experiência. Ok, pode ser que ela continue tendo sucesso daquela maneira, mas a probabilidade nesses tempos de mudança e de comportamento, né, de mercado, de consumidor, é que as coisas mudem. Então, preparar a empresa para a mudança sem ter, né, digamos assim, a soberba de que determinados processos podem estar antiquados, tem que ocorrer. E essa é outra armadilha, porque às vezes um percalço no meio pode pôr tudo a perder nesse processo de profissionalização, digamos assim. Bacana, né, André? Eu até li um artigo recentemente e fala um pouco sobre isso, né? Quando a empresa está alcançando, né, um movimento muito bom, sucesso, lucratividade grande, crescimento grande, é o momento de não olhar para dentro e ficar se vangloriando do atributo A, B ou C, mas sim olhar pela janela, né, e fazer esse benchmark para ver onde ainda tem espaço para melhoria. André, a gente está quase terminando. Eu queria, antes de terminar, né, te perguntar, aliás, deixa as suas considerações, recado para o pessoal que está assistindo. Lembrando que o pessoal que está assistindo está buscando desenvolvimento, está buscando chegar numa posição de topo um dia. Então, por favor. Legal. Eu nunca realizei nada sem pessoas, né? Desde a minha primeira oportunidade como líder, as coisas aconteceram com o envolvimento das pessoas, né?
E eu conto sempre essa história, aliás, eu estou escrevendo um livro. Opa, O meu período de Fortaleza, eu demorava 1h30 para ir até a fábrica de manhã e 1h30 de tarde. Eu coloquei um gravador e comecei a lembrar de histórias profissionais e isso já me deu umas 200 páginas. Que já bacana, depois que você lançar, você vai voltar. Eu ainda estou tratando de como que eu vou estruturar e que tipo de experiência. Eu quero ligar não só a experiência, não só a história por história, mas ligar isso com modelos de gestão, ligar isso com comportamentos, mas um dos primeiros grandes aprendizados, eu vou contar isso um pouquinho no livro, eu tinha 21 anos e fui gerente, eu era gerente de produção no Grupo Gerdau e recebi uma determinação, deu uma crise no mercado e tal, era uma fábrica pequena de 300 colaboradores e eu tinha que demitir metade, 150 colaboradores, né, numa cidadezinha pequena que tinha 2.000 habitantes, que a força de trabalho ali representava muito da cidade. E eu como engenheiro, sobrenome alemão, meio durão, fui pela produtividade, e fiz uma lista lá, eu peguei o melhor de cada setor e tal. Mas tive a humildade de procurar um supervisor de produção, que tinha naquela oportunidade mais idade, mais experiência, e ele me alertou sobre um aspecto que mudou a minha forma de encarar essa questão de só produtividade e não olhar para o lado das pessoas, olhar para o lado humano das pessoas. Ele disse, aqui você está demitindo 3 pessoas da mesma família. Você está deixando essa família sem renda. E uma família sem renda, ela vai embora da cidade. E quando esse mercado retomar, porque ele vai retomar daqui 6, 8 meses, é tradicional isso, já aconteceu 3 ou 4 vezes, você vai precisar de um ou de outro. Então, fica com 1 ou 2 daquela família, mesmo você estando certo em não ser o cara mais produtivo. E assim ele foi fazendo. Esse aqui o senhor pode demitir, mas ele é bom, não tem problema. A esposa dele trabalha na prefeitura, ele tem uma casinha, ele cria a vaca, ele vai ter subsistência nesse período. E dito e feito, nós fizemos daquela maneira. Então eu considerei um grande aprendizado na minha vida, olhar para outros aspectos que não só a produtividade, olhar para os aspectos da pessoa e olhar o contexto, não só sobre o contexto mercadológico, mas o contexto social daquela comunidade, daquela sociedade que dependia daquele número de empregos e que a tua atitude poderia impactar em questões olhados pelo lado humano. Então, eu sempre comento que foi uma grande experiência, e ouvir as pessoas mais experientes é uma grande lição para qualquer executivo se ele quiser chegar ao topo, É ter conselheiros que tenham passado por esse tipo de experiência, ter mentores, ter pessoas que possam lhe ajudar a indicar melhores caminhos pelos quais esses executivos já tenham passado. Que show de história, André. Muito obrigado. E assim vamos chegando ao fim do primeiro episódio da NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, divida com teus amigos. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos ou desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.